A conclusão, e que bela conclusão. O apóstolo Paulo nos conduziu pelo seu escrito 6 capítulos da carta dele aos Gálatas, nos ensinou tanta coisa. E agora ele conclui de um modo que muda as nossas vidas. Que bom que você está aqui para acompanhar essa conclusão, esse último vídeo dessa série aos Gálatas. Que bom que você está aqui. Que bom que a gente pode encerrar esse momento tão precioso juntos. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. E oramos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse texto sagrado, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque a gente pode juntos estudar essa carta e agora concluir. E obrigado, Senhor, por cada pessoa que está concluindo comigo esse tempo de estudo, esse tempo de leitura. Em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Agora, a partir do verso 11, Paulo vem nos conduzindo nessa história. Eu não vou aqui revisar nesse momento tudo com você. É bastante conteúdo. Eu convido você a ler essa carta e também acompanhar os vídeos aqui do canal, os vídeos anteriores. Mas vamos juntos agora, vendo que Paulo está concluindo toda essa ideia de espiritualidade, carnalidade, tentativa de alcançar salvação por meio de gestos próprios, em oposição a receber a salvação por fé, a diferença entre depois de salvo se entregar ao pecado ou se entregar ao Espírito Santo, e como também cuidar dos irmãos. E aí Paulo diz assim, palavra de Deus, Gálatas 6, verso 11, vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Normalmente as cartas, elas eram ditadas. Normalmente Paulo usava, e os antigos usavam, né, uma pessoa bem habilidosa para escrever, ele editando e a pessoa ia escrevendo a carta. E aqui Paulo, nós não sabemos se a carta toda ele escreveu, né, ou se só nesse pedaço aqui ele assumiu a pena e falou, olha aqui, ó, com que letras grandes eu mesmo escrevo de próprio punho. Ele está fazendo uma ênfase na importância que ele dá da comunicação dele com os irmãos gálatas. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A circuncisão era uma grande discussão naquela época, né? Os falsos irmãos, os judaizantes, eles tentavam desfazer o sacrifício de Cristo na cruz, dizendo que a salvação precisava ser obtida também pela circuncisão. Paulo fala, olha, os que querem causar isso é para ter uma boa impressão exterior. Por quê? Por judeus, os judeus aceitavam aqueles que se circuncidavam. Então muitos judeus que não gostavam de cristãos, se o cristão se circuncidasse, tá bom, agora ele é judeu. Então era uma tentativa de causar uma boa aparência, uma boa impressão externa. Eles estavam querendo fazer isso para não ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles não queriam assumir a cruz, eles queriam ter uma religião dupla. Eles queriam ter a religião que não segue a cruz e a que segue. Não dá. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. É como hoje, as pessoas que querem lhe cobrar que você cumpra uma lei de qualquer coisa, seja o que for, lei de roupa, de cabelo, de dízimo, de tatuagem, de bebida alcoólica, de cigarro, qualquer que for. Essas pessoas não cumprem toda a lei, mas querem obrigar você a cumprir alguma coisa. Elas querem que vocês façam isso para se gloriarem de vocês. Aqui no caso era a circuncisão, né? Então esses outros queriam que os gálatas se circuncidassem para eles ter aquela glória. Fui eu que levei os gálatas à circuncisão. É como o legalista de hoje, que quer que você seja um legalista também, quer que você seja um escravo igual a ele, para dizer assim, fui eu que conduzi aquela pessoa lá, agora cumpri a lei da nossa igreja. Gente, eu já ouvi isso, tá? É uma desgraça, mas eu já ouvi a expressão lei da minha igreja. Ora, se você tem lei, você não é igreja. A lei não é para a igreja, gente. Então esse papo de lei da minha igreja, que é isso? Eu já vi gente discutindo um com o outro, afrontando a pessoa. Porque a lei da sua igreja é muito fácil, a lei da minha igreja que é melhor. Eu falo, a minha igreja não tem lei, a minha igreja tem cruz. E a gente, porque anda na cruz, abomina o pecado. Entendeu a diferença? Eu fico falando de entender a diferença porque realmente são dois caminhos completamente diferentes entre si, são incompatíveis. Agora Paulo fala o seguinte, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, a glória era a cruz de Cristo. E é legal porque ele não bota a glória nele mesmo, né? Porque o legalista, ele se orgulha. Uma vez eu vi um sujeito falar um negócio, é doído, tá? Eu não vou contar quem é a pessoa, mas vou contar o fato porque isso pode lhe ajudar. Ele estendeu o braço e falou assim,
nessas veias aqui nunca passou uma gota de álcool. Falou isso com soberba. Coitado. Era um prisioneiro, né, não sabia que ele era preso ao não poder beber álcool, tanto quanto o alcoólatra é preso ao ter que beber álcool, porque ele podia. Jesus Cristo bebeu, né, na Bíblia as pessoas usam a bebida alcoólica, só não se embriagam. A embriaguez é que é errado. E ele então, esse homem se orgulhava, né, e se achava melhor do que os outros, e ele se gloriava nele mesmo. Ele era a própria glória, por ser um homem abstêmio. Se você não quer beber bebida alcoólica, não beba. Vai ser bom para a sua saúde, mas não pense que é porque a Bíblia manda fazer isso. E não aceite que alguém ponha isso sobre você. E nunca se orgulhe em si mesmo. Paulo, a glória de Paulo? A cruz. Então a glória não era dele, né? Ele apontava para a cruz. Então, que eu nunca me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dessa cruz, o que Paulo fala? O mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz, ela vira uma divisão para Paulo. Ele fala, eu olho para a cruz, o mundo, para mim, está crucificado. Quer dizer o quê? Está morto, né? Crucificar para morrer. E eu estou crucificado para o mundo. Eu estou morto para o mundo. Eu não quero mais viver conforme a carne. E o que o mundo tem não é mais o que me interessa. Eu quero a cruz. Isso é essencial. Isso é essencial. Agora, quem é legalista, não. Quem é legalista vive na soberba. E aí a sua relação com a cruz é outra, né? É uma relação que a cruz é complementar. Ela não é o que salva, ela é uma parte do que salva. Para essas pessoas, né? Porque elas acham que elas conquistam a salvação guardando o sábado, o dízimo, a tatuagem, o cabelo, a roupa, a bebida alcoólica, o cigarro, o que seja, tá? Eu mencionei cigarro aqui algumas vezes, porque assim, eu vou lhe dizer isso com todas as letras, tá? Fumar não é pecado. Fumar faz mal à saúde. Ponto. Aí vem o legalistão, que gosta de pegar texto fora do contexto, mas a Bíblia fala que quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Mas se você for ler esse texto, você está vendo que ele está falando de pessoas que estão atacando a igreja, e não da pessoa que está fazendo mal à própria saúde. Texto fora do contexto, né? Vira essa besteirada toda. Daqui a pouco o cara está citando a Epístola aos Dálmatas. Já viu essa? É uma piada, tá? É uma piada cristã. Mas tem gente que nem se toca que isso não existe. É como aquela brincadeira, né, do livro do profeta Heresias. Não existe um profeta heresias. A pessoa está falando que são heresias que são praticadas. Mas o legalista, ele gosta tanto de ficar vomitando citação que nem se toca que tem coisas que nem existem na Bíblia. Aí tem versículo que não existe, né? Eu lembro, há 20 e tantos anos atrás, aquelas coisas de a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Fala até um português meio rebuscado, como se fosse linguagem bíblica. Gente, vamos conhecer a Bíblia, né? Vamos conhecer a Escritura para não cair nessas besteiras. De nada vale ser circuncidado ou não. Paulo era circuncidado, seus amigos não eram. Fala, não é isso que faz a diferença. O que importa é ser nova criação. O que importa é nascer de novo. Paz e misericórdia sejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Que regra? O que importa é ser nova criação, entendeu? Quer escolher uma regra? Você gosta de regra? Seja nova criatura. É essa a regra. Quem nasce de novo, está dentro. Não nascer de novo, está fora. Paz e misericórdia sejam sobre todo mundo que segue a regra do nascer de novo. E também sobre o Israel de Deus. Essa expressão aqui, o Israel de Deus, tem sido interpretada como o quê? Como a igreja. Seja ela formada por pessoas que são de Israel, segundo a biologia, segundo a descendência, né? Ou não. Porque a igreja ela junta judeus e não judeus. Então é isso. Sem mais, ou seja, estou encerrando, que ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, e trazia mesmo. Paulo foi açoitado, ele tinha cicatrizes disso, Paulo naufragou, sofreu torturas, uma série de coisas, foi apedrejado, imagina quantas cicatrizes ficaram do apedrejamento que ele sofreu. Então ele falou, que ninguém me perturbe, tá? Já carrego no corpo as marcas de Cristo. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. É essa graça, esse favor, que favor é sempre dado sem pagamento, sem troca, né? Então Deus nos concede que isso seja com o espírito de vocês. Como? Seguindo a cruz de Cristo, né? Amém. E aqui Paulo encerra. E eu vou encerrando também. E eu quero, mais uma vez, como eu sempre faço ao final de cada vídeo, lhe parabenizar. Você que acompanhou
essa leitura, que acompanhou essa explicação da carta de Gálatas, você agora fez um pouco mais. Você buscou um pouco mais e recebeu certamente bem mais da parte de Deus. E você que me acompanha desde lá de Mateus, parabéns também pelo seu empenho aí. Muita gente chegou depois, mas já foi lá, pegou os evangelhos, já pegou Atos, né? E está aqui junto. Vocês estão fazendo uma grande coisa. Estão buscando o conhecimento da palavra de Deus. Isso é ímpar. Hoje a igreja sofre porque não conhece as escrituras nem o poder de Deus. O Senhor Jesus falou, né? Vocês erram porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. E a igreja do Senhor hoje, ela erra muito por falta de conhecimento. E você que está buscando conhecimento, você é um diferencial. Você é um sinal do reino de Deus no meio dessa geração perdida. Porque tem muita gente perdida dentro das igrejas. Perdida, literalmente, sem salvação, mas perdida no sentido de que não sabe onde está. Está na igreja, mas não sabe nem o que é igreja. Está querendo seguir legalismo, está querendo seguir superstição, está querendo seguir um monte de besteira. Então você que busca a Escritura, você é um diferencial. Leve isso adiante. Conheça mais a Bíblia, continue conhecendo, nunca pare. Mas não deixe de apresentar isso para os outros. Seja você também alguém que instrui. Seja você alguém que se oferece para ensinar a palavra de Deus. Vou lhe dar um exemplo bem simples, que eu já vivi. Juntamos gente da vizinhança, pessoas, alguns nem eram de igreja nenhuma, havia ali gente que era no mesmo grupo batista, luterano, pentecostal, católico, tudo numa sala só. A gente se reunia de casa em casa, o grupo se revezava. Sabe para quê? Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Seja você alguém que faz isso também. Leve a Bíblia para os seus amigos. Se proponha a estudarem juntos. Tem inúmeros meios para fazer isso. E seja então um sinal do reino de Deus. E que a graça seja com todos vocês. Amém.